9h20, recomeçando então, gente. Ok? Tá bem? Falando daquele vídeo, eu sempre trago algum vídeo assim para a gente tirar algumas conclusões, né? Falando desse vídeo que a gente assistiu, vocês devem ter anotado aí alguns erros que nós, na transmissão da palavra, na pregação do Evangelho, nunca devemos cometer. Imagine, a Bíblia, a mensagem de Deus, foi escrita num período de 1500 anos. E detalhe, preservada até hoje. Estamos no século 21. Esses fatos escritos que foram escritos há tanto tempo por trás, séculos atrás, permanecem até hoje, preservados. Quanto, né, custou preservar essa Bíblia e chegar até nós hoje? 40 homens se dedicaram, muitos deram a vida para que esse livro fosse escrito. E agora Deus quer contar com mensageiros fiéis, mensageiros idôneos que honrem essa palavra e transmitam essa palavra de uma forma correta, digna. De repente, né? O que será que Deus pensa? O camarada, o sujeito teve até boa vontade de pregar, talvez não teve um preparo adequado, mas uma boa vontade, desejo de pregar e fez essa pregação no rádio. Mas serve de lição para nós. Quais erros que nós, como mensageiros da palavra, nunca devemos cometer? Vocês pegaram uma coisa? Alguém comentou aí comigo na saída. Uma coisa que ele fez que a gente não... Como foi? A Ana Maria comentou. Ele falou das pessoas que Deus tirou na hora da destruição do Gomorra. Ele falou das pessoas, né? Que foi Abraão e Ló e Jó. Abraão e Ló. Abraão nem estava na história. Nem estava na história, né? O Xó. Não era nem Xó, era Ló, né? Ele confundiu Ló com Jó. E Abraão nem estava na história. Foi só a família de Ló. Deus salvou da destruição de Sodoma. Então, esse é um dos erros. A gente deve ser fiel naquilo que a Escritura diz. Então, para isso nós estamos aqui estudando, para conhecermos o mínimo. Você não precisa ser um expert, conhecer 100% da Bíblia, mas o mínimo para não cometer erros como esse, né? Ele teve até um bom senso de humor. Falou da mulher que é uma coisa boa, sendo tirada da costela do homem. Imagine se fosse tirada da parte melhor, da picanha, né? Que é a carne mais nobre do boi, a picanha, né? Que ele falou picanha. Então, o senso de humor dele foi bom. Só que ele usa algumas palavras que não devem ser usadas na pregação, que se torna uma linguagem meia chula, né? Uma linguagem meia... Ele falou que em Sodoma havia muito viado e muita coisa assim. Então, eu já vi, olha, aqui na nossa igreja, não aqui no púlpito, mas uma vez eu pus uma irmã para pregar na rádio e ela começou a falar do diabo. Ela disse... Ela tinha ouvido uma pregação, que o pregador falava, o diabo é um travesti, é um sujo, um safado. Aí ela, usando as mesmas palavras do pregador, só que ela trocou travesti por viado. Ela falou, o diabo é um viado, é um safado. De uma hora que eu ouvi aquilo no rádio, eu falei, não vai pegar bem essa palavra, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado, o devido cuidado, com as palavras que a gente utiliza, para não cair numa linguagem vulgar. Outro erro. Sim. Vocês viram que a pregação dele foi uma colcha de retalho. Ele falou desde o jardim do Éden, Adão e Eva, passou por Moisés, falou sobre Davi, Apocalipse, né? Ele falou a Bíblia toda. Apocalipse. Ele falou da Bíblia toda, mas sem um propósito, sem objetivo. Eu tinha um professor no seminário que chamava esse sermão de Cristóvão Colombo. Fazia uma analogia a Colombo, o descobridor da América. Ele saiu sem saber para onde ia, chegou, não sabia onde estava, e voltou sem saber para onde foi ou de onde veio. Saiu sem saber para onde iria, chegou, não sabia onde estava, e voltou sem saber onde tinha ido. Quer dizer, totalmente perdido, né? Porque a mensagem a ser entregue, ela tem que ter um foco, um objetivo. Os professores do seminário chamavam isso de escopo doutrinário, ou seja, um objetivo. O pregador nada mais é do que aquela
pessoa aqui vai ouvir Deus falar com ele, receber a mensagem e entregar. Agora, a primeira coisa que o mensageiro tem que saber é qual é a mensagem e para quem é a mensagem. Ah, Deus, tu quer que eu entregue uma mensagem nessa igreja? Para essa igreja? Qual é a mensagem? É essa. Ah, tá. Aí Deus vai respeitar o estilo da pessoa, o jeito da pessoa, a forma de ser da pessoa, a forma dela falar, mas Ele requer do dispenseiro, ou daquele que administra as suas coisas, que ele seja fiel na entrega da mensagem, não simplesmente começar a dar tiros, a esmo, assim, dar tiros sem um objetivo, sem um foco. Pegue quem pegar, da forma como pegar, onde cair, mas a pessoa tem que saber qual o objetivo da mensagem, para quem ela está sendo destinada, como ela deve ser entregue. Nós somos simplesmente entregadores de recado de Deus, mensageiros de Deus, só que requer que cada mensageiro cumpra com fidelidade essa entrega desse recado. Alguém mais poderia falar sobre mais algum erro cometido que nós não devemos cometer? Então, para nós pregarmos a palavra com fidelidade, precisamos conhecer a palavra. E se eu falar para você que um homem como o Papa, vamos falar do Papa. O Papa é considerado sucessor de Pedro. Pedro não era um homem letrado. Pedro não era um homem estudado. Mas ele foi fiel na entrega da mensagem, da palavra que Deus lhe deu. Concordam comigo? Pedro. O Papa diz que é o sucessor de Pedro. Mas, na vida de Pedro nós não vemos luxo, ostentação de riqueza, como nós vemos o Papa sentado em um trono de ouro, travejado de pedras preciosas, aquela suntuosidade toda do palácio papal. Nós não vemos isso na vida de Pedro. Pedro, humilde pescador, iletrado, mas fiel na entrega. Se vocês lerem a carta de Pedro, já leram com certeza a primeira e segunda carta de Pedro, é de uma beleza literária tremenda. Muito lindas as palavras que Pedro usa, palavras que a gente até não entende o sentido se a gente não pegar um dicionário. Onde que ele aprendeu essas palavras? Com certeza foi dos 3 anos que ele conviveu com Jesus e pela própria ação do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo deu a ele aquelas palavras. Então, ele, apesar disso, quer dizer que mesmo uma pessoa iletrada pode ter o primeiro grau incompleto, pode até não saber ler e escrever, mas se ele for fiel em entregar o recado de Deus, com certeza eu já vi muito disso aí. Pessoas que nem saber ler sabiam, mas eram fiéis, sabiam ouvir Deus falar. E se o Espírito Santo agir na vida da pessoa, mas só que Deus é assim, se a gente tem a oportunidade de estudar, Ele vai querer que nós estudemos. Nós vamos poder chegar a essa desculpa, mas eu não tive a oportunidade de estudar a palavra, de conhecer mais. Aí vai contar, e onde você estava? O que você estava fazendo às terças-feiras à noite? Não era cobrado nada, era um dia da semana só, você podia ter aprendido um pouco mais, era um ano só, não ia te tomar muito tempo, 2 horinhas por semana. Onde você estava? Você preferiu ver a Avenida Brasil? Saber da Carminha e da Linda? É isso? É isso? Como é que chama aquele outro lá? Fazenda. Fazenda, né? Como é que chama aquele lá que é jogador de futebol? Vocês estão assistindo. Aí vocês perguntam, mas como tu sabe, pastor? Aí vocês perguntam, mas como tu sabe, pastor, que tem a Carminha e a Nina? Eu vejo pela internet, eu li as notícias na internet. Eu sei que tem uma Carminha, que tem uma Nina, que... Eu também vejo
muitos posts na internet, né, no Facebook, né, falando da Carminha, falando da Nina e tal, essa trama toda. Mas, gente, só para descontrair, né? Então, eu vou comprar, então, o que você estava fazendo, meu servo, minha serva? Você podia ter investido um pouquinho no aprendizado da minha palavra, para me poder te usar. Se eu estou numa oficina, e eu tenho um serviço a fazer, aí na minha bancada, eu tenho um serrote, tá sem corte, não está bem travado, e está meio enferrujado. Do outro lado eu tenho outro serrote, está bem travadinho, está bem lubrificado, está com um corte bem afiado. Qual das duas ferramentas eu vou pegar para usar? É claro, aquele serrote que está em melhores condições. E Deus, da mesma forma, Ele quer usar todos, só que Ele vai usar aquele que aproveitou as oportunidades de se preparar melhor, de afiar o seu corte, de estar mais em condições de uso. Então, deixe ser usado pelo Espírito de Deus. Ele pode te usar no púlpito, Ele pode te usar numa rádio, Ele pode te usar na internet, Ele pode te usar na sua casa, na rua, no seu local de trabalho, na escola onde você estuda. Onde você estiver, você pode ser o mensageiro de Deus para as pessoas que necessitarem. Agora, requer-se que o mensageiro de Deus tenha o mínimo do conhecimento da palavra, saiba os conceitos mais importantes, para ser fiel naquilo que ele vai ensinar, naquilo que ele vai entregar. Olha, falando sobre o Papa, olha que erro absurdo de um homem que se diz sucessor de Pedro, de um homem que se diz ser o representante de Deus na terra, de um homem que se diz ser infalível. A Igreja Católica defende que o Papa é infalível. Olha só, o Papa João Paulo II, esse já morreu, não é? É isso, João Paulo II. Hoje é o Bento, né? Bento XVI. João Paulo II foi anterior, né? Ó, perante mais de 20 mil pessoas, na Basílica de São Pedro, em 2 de novembro de 1983, ele disse, olha que asneira que ele disse: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Olha que bobagem um homem desse falou diante de 20 mil pessoas, e depois com certeza essa palavra ainda foi transmitida muito ao mundo inteiro, defendendo a conversa, o diálogo com os mortos. Sendo que em Deuteronômio 18, a Bíblia claramente proíbe a necromancia, que é o contato dos vivos com os mortos. Em Deuteronômio 18 está escrito assim: quando entrares na terra que Jeová, Yahvé, teu Deus te dá, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiros, nem agoureiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago ou semelhante, nem quem consulte o necromante, ou aquele que pratica necromancia, ou que seja, contato com os mortos, e o adivinho, nem quem exija a presença dos mortos. Será que o Papa nunca leu esse texto na Bíblia? Acho que não, ou leu. Com que intuito? Com que intuito? Com que intuito um homem que se diz representante de Deus na terra, ele prega uma coisa dessa? Com que intuito, né? Distorcer a palavra. É? Distorcer a palavra? Será que... Eu fico sem entender. E ele, pastor, e também ele deu uma entrevista que foi muito comentada, né? No mundo todo, porque ele falou que o Holocausto, né, a época do Holocausto foi muito usada pelo povo para pedir a pena das pessoas, que não foi tudo aquilo que era divulgado.
6 milhões de judeus, não foi tudo Não isso? foi tudo aquilo que foi divulgado, que foi aumentado, e sim para mudar a visão em relação aos judeus, para penalizar as pessoas, vê-los como coitadinhos. Aí ele foi chamado a atenção e teve que se retratar publicamente pedindo desculpas a todos os judeus. Olha, veja só, né? Oh, mas que isso? Os meios de comunicação, eles divulgam muito bem isso, eles mostram aqueles tratores arrastando aquele monte de corpos, assim, jogando de monte nas covas, né? Como se fosse lixo. Que isso, gente? Não foi tão assim. Ele queria que fosse mais do que... Com certeza, esse Papa já está queimando no inferno. Com toda certeza, né? Porque a Bíblia diz que quem modificar, ainda que seja um tiozinho da palavra, já é réu do fogo do inferno, maldito. Esse Papa, com certeza, já está no inferno, né? A sua Santíssima, né? Como é que chama? A santidade, né, do Papa está queimando no inferno. Porque olha, quantas pessoas ele levou a errar, a falhar com essa mensagem? Olha, gente, a consulta aos mortos não deve ser abandonada. O diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Tá certo, a vida continua, mas só que Deus proibiu qualquer contato com os mortos. É porque assim ele aumenta a crença, né, pastor? Está divulgando, aumentando a crença no Espiritismo. A crença no Espiritismo, porque você conversando com os mortos vai pedir graça a quem? Ao Papa, o João Paulo II, que já morreu, que eles querem identificar. Vão chamar ele de volta. Vão chamar ele, então. Não, gente, olha. Ele já sabia que eu morreria, mas ele ficar esquecido quando ele morrer, mas de volta, né, pro inferno, né? Olha. No mesmo, no outro sermão, ele enfatiza também que a intermediação de Maria não deveria ser interrompida também. Maria deveria continuar a ser sempre a intermediadora entre o homem e Deus. Mas de onde que vem essas crenças? Olha, desde o século IV, anos de 431, a Igreja Católica, que até então era a igreja no qual a igreja primitiva havia se transformado. Vocês sabem que a igreja começou com os discípulos, Atos 2, aquela comunhão toda, aquela fidelidade aos princípios de Jesus, e foi isso até o século III, quando a igreja era perseguida. Havia perseguição da igreja e o grupo era fiel. Só que quando o imperador romano Constantino decretou que todos no império passassem a ser cristãos, ele se uniu aos cristãos e não podia usar aquele ditado: se não pode com eles, junte-se a eles. Então, já que não podia exterminar os cristãos, ele teve aquela visão na qual, segundo ele, Deus lhe falava: através dessa cruz tu vencerás, una-se a eles. E ele determinou que todos no império se tornassem cristãos. Mas a conversão não pode ser por imposição. Não, se converteu gente de todas as crenças, costumes, idolatrias, paganismos. Agora vão se tornar cristão. Mas como que agem os cristãos? Ninguém sabia. Eu vejo eles segurando vela nas mãos, entrando no cemitério e segurando vela nas mãos. Então a gente tem que fazer uma reunião, aí passava a se chamar de missa, né? Usando velas. Vamos também fazer isso no cemitério. Então por que até hoje se acende vela no cemitério? Às vezes acende vela na missa. Porque na antiguidade os cristãos eram perseguidos. Onde que eles se reuniam? Nos lugares onde eles pudessem ser menos incomodados. Até no cemitério à noite eles faziam reunião de culto, porque eles eram perseguidos. Quem achasse os cristãos reunidos podia matá-los. Então vamos se reunir lá no cemitério.
Lá ninguém vai entrar para perturbar a gente. Mas lá é escuro. Então vamos levar vela, vamos levar candeeiro, vamos levar lamparina. Aí surgiu o costume de acender vela no cemitério, acender vela nas missas. Olha de onde começam as coisas, né? Então, os pagãos idólatras que vinham de vários tipos de segmento, de seitas, de religiões, traziam seus costumes. E aí a igreja se corrompeu. Começaram a inventar coisas por não conhecerem as Escrituras. A própria Bíblia, né, Jesus falou, João 8,32. Errais por não conhecer as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. O meu povo perece por falta de conhecimento. Olha aí, aqueles versículos que vocês anotaram, que falam sobre conhecer e conhecimento. É do conhecimento ou da falta do conhecimento que vem o erro. Então eles não sabiam que Maria era apenas uma mulher bem-aventurada, agraciada, que teve o privilégio de, através do ventre dela, nascer o Salvador, o Messias nesse mundo. Aí olha o que fez. O chamado Concílio de Éfeso, no ano 431, decidiu chamar Maria Mãe de Deus. Porque se Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e Jesus veio do ventre de Maria, então Maria é Mãe de Deus. Olha como surgem os erros. Aí houve outro concílio, o concílio de Latrão, em 649, que resolveu proclamar a virgindade de Maria. Mesmo ela tendo outros filhos, determinaram que ela permaneceu virgem. E que desculpa eles encontraram para dizer que ela não teve outros filhos? Aqueles irmãs de Jesus, que é falado nos evangelhos, eles dizem que eram primos e não irmãos. Que na antiguidade chamava de irmãos a quem era primo. Uma vez eu quase apanhei, pastor, por causa disso aí, né? Porque não eram primos, porque eram irmãos. eu fui na Bíblia, mostrei tudo, mas mesmo tu mostrando, comprovando, não, que não, eu falei, aí Deus falou, cala, então melhor, né? Não adianta. Não adianta. É só pelo Espírito de Deus. Né? O Lenilson era bem católico, né? Falasse Maria para você também ia achar, não ia? Maria não era virgem. No concílio de Éfeso, 431, decidiram chamá-la Mãe de Deus. E no concílio de Latrão, não é Latrão, é Latrão, em 649, ano 649, proclamaram a virgindade de Maria. Então vocês veem onde surgem as heresias, as falsas doutrinas. Surge a partir daí. De onde vem aqui no Brasil a idolatria, a chamada Aparecida? É porque acreditam que ela é a mãe de Deus, a Maria que apareceu no Brasil. Em Portugal ela é chamada de Fátima. Em outro lugar chamado de Conceição. E aí por diante. Em vários lugares ela tem nomes e aparências diferentes, mas atribuem a ela o poder de ser Mãe de Deus. Então, gente, nós precisamos mais do que nunca conhecer as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Examinais as Escrituras, porque encontrará nelas, são elas que de mim testificam. Amém? Eu quis mostrar isso aqui só para vocês verem que até mesmo uma pessoa que se diz preparada, ela pode cometer erros. Erros que são tão grotescos como esses que nós vemos aí no vídeo. Tá? Continuando aqui, gente, nós vamos falar um pouco ainda uma matéria para prova semana que vem. Vamos falar sobre inspiração, inerrância e canonicidade da Bíblia. Tá? Sobre a inspiração, nós falamos que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, num período de 1500 anos. E esses homens foram inspirados por Deus. Mas como que era essa inspiração?
Será que era alguma coisa tipo uma psicografia? Vocês já viram? Assistiram alguma entrevista, reportagem, artigo, matéria sobre Chico Xavier ou algum médium espírita? Como é que eles recebem aquelas mensagens dos demônios? Concentra, assim, põe a mão na testa. A mão vai escrevendo automático. Ali o sujeito está possuído por demônios. O senhor Chico Xavier, o anjo de luz, né, entre aspas, chamado pelos espíritas, na verdade ele está cheio de demônios. Os demônios possuídos de uma tal forma que a mão dele escreve sozinho, ou escrevia sozinho. É outro que está queimando no inferno por ter sido um bom servo de Satanás aqui na terra e propagado as suas doutrinas errôneas, falsas, mentirosas, né, através dessa falsa religião chamada Espiritismo. Só que Deus, Ele não usou homens dessa forma, como o diabo usa. O diabo usa o homem como cavalo, mula, né? Ele monta, entra no homem e usa somente o corpo do homem. Deus não. Ele respeita o estilo literário de cada um, o jeito, o temperamento. Por exemplo, na Bíblia a gente vê João falando numa linguagem tão amorosa, tão delicada, né? João parece uma moça falando sobre o amor. A linguagem que ele usa é filhinhos, amados, né? Ele é bem delicado, bem carinhoso. Mas aí a Bíblia também usa um Pedro, ou vamos falar aí de alguém que era mais duro no seu sermão, um João Batista. A Bíblia registra as palavras de João Batista, chamando as pessoas de raça de víboras. Usa um Pedro dizendo: arrependei-vos, vocês que assassinaram Jesus, tudo mais, chamando as pessoas de assassino. Ele usa várias linguagens e ele respeita, Deus respeita o estilo literário de cada um, o temperamento de cada um, o jeitão de cada um. Ele simplesmente, ele faz tipo assim, ele sopra a palavra, a pessoa ouve, entende, capta, recebe e escreve. É como se Deus estivesse soprando no ouvido das pessoas. Ele, por exemplo, pega um Pedro, um Lucas, que era médico, e coloca no desejo de Lucas uma vontade de escrever uma carta a um amigo, falando sobre um homem que ele conheceu, em que ele ouviu falar, e que ele esteve também presente em alguns eventos que esse homem esteve, Jesus. E ele escrevendo essa carta a um certo amigo de nome Teófilo, ele nunca imaginou, ou nunca imaginava, que um dia aquela carta estaria sendo lida por pessoas do mundo inteiro, e que aquela carta faria parte do livro mais lido, mais editado e mais vendido em todos os tempos, a Bíblia. Vocês sabiam que esse livro é o livro mais editado, publicado no livro todo e mais vendido no mundo todo? A Bíblia. E foi o primeiro livro feito na imprensa de Gutenberg. Gutenberg inventou a imprensa na Idade Média e o primeiro livro que ele imprimiu na imprensa foi a Bíblia. E até hoje é o livro mais impresso, mais vendido, mais lido no mundo todo. Então, gente, a inspiração nada mais é do que Deus soprando ao ouvido, ao coração do homem, as suas palavras, e o homem registrando, escrevendo essas palavras conforme o seu temperamento, o seu caráter, o seu estilo literário, o seu jeito de falar, o seu jeito de ser. A inspiração não é uma psicografia, mas é Deus soprando, porque o nome já diz inspiração. Deus soprando, inspirando
e expirando as palavras ao ouvido do homem. Muito bem. Agora, o que vem a ser a inerrância da Bíblia? A Bíblia não tem erros. Ponto é importante. Mas, pastor, se a Bíblia não tem erros, por que no Evangelho fala que Jesus, no mesmo episódio, isso é importante. Vocês já leram um Evangelho que a Bíblia fala de 2 cegos sendo curados, e no outro Evangelho um cego só, sendo que os 2 episódios eram o mesmo? Como se explica isso? Em Marcos, o evangelista Marcos fala que Jesus curou Bartimeu, em Marcos 10. Já Lucas fala que Jesus curou 2 cegos. E aí tem um erro então. A Bíblia errou. Era 1 ou era 2? Por que um evangelho fala de 1 e outro evangelho fala de 2? É um erro. Será que é um erro? Por exemplo, está acontecendo alguma coisa ali na esquina. Aconteceu agora. Tá? Vamos dizer que a polícia veio e matou 2. Opa, aí não, vou falar que a polícia veio. Alguém veio e matou 2. Não sei se era isso. Alguém veio e matou 2. Aí todo mundo corre lá para ver. Aí depois todo mundo volta. Ela falou, gente, mataram um ali na esquina, vocês viram? Aí o seu Vicente que foi lá também, olhou melhor, viu melhor do que eu, só fui dar uma olhadinha lá, vi um estendido no chão. Aí gente, mataram. Aí o seu Vicente mataram 2. Será que eu menti? Não. Ele mentiu? Não. Eu errei? Ele errou. Não. Se eu afirmei que tinha um morto, tinha um morto. Mas tinha mais um. Se ele afirmou que tinha 2 mortos, também. Ele afirmou certo, tem 2 mortos. Agora, do meu ponto, da minha forma de ver e comentar e narrar, eu falei de um, que foi o que mais me chamou a atenção. Era o que estava mais ali visível. Ele, por observar melhor, ele viu 2. Ele olhou um aqui, depois olhou lá, viu que tinha outro lá. Ele viu 2. Certo? Mas não é um erro. Tinha alguém morto. Ou tinha 2 pessoas mortas. Então, Marcos, ele não era muito detalhista. O evangelho que ele escreveu não é um evangelho de detalhes. É um evangelho tipo que ele fala as palavras rapidamente. Então dali Jesus foi para colar, e então, né? É bem assim, uma informação bem rápida. Já Lucas era médico é mais detalhista. Médico gosta de ver os detalhes, observar as coisas. E para ele ser assim, ele ia nos mínimos detalhes. No episódio que Jesus curou 2 cegos, o cego que mais chamou a atenção de Marcos foi Bartimeu. A forma como ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas como sempre, existe os cegos tem mais um amigo com ele, geralmente, ou quem pede esmola sempre está em 2. Bartimeu também pedia esmola, e ele era acompanhado de outro cego, outro amigo dele. Só que Bartimeu chamou mais atenção, porque ele gritava, ele berrava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez o outro companheiro dele era quietinho, ficou lá no cantinho, mas Jesus chamou o cego, curou talvez primeiro a Bartimeu, mas depois também foi no outro cego, recebeu a visão aí, foi embora. Mas o que chamou a atenção de Marcos foi o cego Bartimeu. Já Lucas, ele ficou observando, será que ele vai curar o outro também? Anotou lá, Jesus curou 2 cegos. Marcos anotou lá que Bartimeu foi curado, foi embora. Legal, escrevi mais um episódio de Jesus. Ele não mentiu. Jesus curou Bartimeu, mas ele não foi tão detalhista. E esta é uma das provas que a Bíblia é verdadeira. Porque se a Bíblia fosse um livro forjado, um livro que o autor escreveu procurando não ter erros, ele jamais ia deixar passar uma coisa dessa. Ele ia tomar um cuidado. Não. Se aqui eu falei que foi um cego, no outro evangelho eu vou falar também que foi um. Então, gente,
Outra coisa, será que essa pequena discrepância no detalhe afeta a mensagem fundamental da Bíblia? Não. Então, nos pequenos, vamos dizer, nas pequenas discrepâncias que a Bíblia tem, não é erros, talvez seja detalhamentos um pouco diferenciados, esses detalhes diferentes não afetam a mensagem principal da Bíblia. A mensagem principal dela, para nós, ela não contém erros. Tá? Agora, falando de uma outra prova, que a Bíblia realmente é um livro inspirado, é um livro verdadeiro. Será que se a Bíblia fosse um livro forjado pelo homem, será que ela ia contar os podres, os erros, os pecados, grotescos dos seus principais heróis? Por exemplo, ela fala de um Davi sendo um herói, aquele que venceu o gigante Golias, aquele que foi um grande rei, aquele que foi um homem de tantos feitos. Será que, se ela fosse escrita por homens, um livro forjado, um livro que procurasse, enfim, ser a voz de Deus, a boca de Deus, será que ela iria, se fosse escrita pelo homem, contar essa página negra da história de Davi? O homem não ia contar isso, mas como é a palavra viva, a palavra fiel de Deus, Deus resolveu então mostrar tanto os pontos positivos, o lado bom dos seus heróis, mas também mostrar a página negra, a página vergonhosa, a página escandalosa, para mostrar que também nós somos humanos e falhos. Correto? É foda. Olha, outro exemplo que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. No episódio de Josué, capítulo 9, na batalha de Josué, em Gibeon, Josué ordenou que o sol parasse, e o escritor, ou seja, o próprio Josué, diz que naquele dia o sol parou. Mas quem é que gira? É o sol? Ou a terra que gira em sua própria órbita? Existe o movimento de rotação da terra, existe o movimento dos astros, também os astros se movem, mas a terra gira em sua órbita uma volta completa, em 24 horas. Já o sol, ele gira lentamente, parece que o seu movimento de transladação é coisa de um ano, assim ele vai mudando de posição, é bem ligeiro, mas quem gira mesmo, na proporção de 24 horas, no movimento completo, é a Terra. Só que naqueles dias, não havia esse entendimento. Esse entendimento veio só na Idade Média, ano 1500 e pouco, através das grandes descobertas. O homem descobriu que era a Terra que girava em sua órbita, e por isso o Sol estava aqui. Aí quando a Terra estava desse lado, aqui era Sol, era dia, quando estava do outro lado era noite. Se a Bíblia fosse um livro falso, escrito pelo homem, jamais iria estar escrito que Josué ordenou que o sol parasse, e o sol parou. Eles iam cometer o erro, eu tenho certeza. Iam escrever assim: naquele dia Josué ordenou que a terra parasse de girar em sua órbita, e a terra parou, e o dia permaneceu claro. Mas Josué, como não sabia, como era natural, ele via de manhã o sol estava ali, nascendo. Aí quando entardecia, o sol já estava, no meio-dia o sol estava aqui em cima, no final da tarde o sol estava do outro lado. Então o sol está girando em volta da terra. Vou mandar que o sol pare. Era esse o entendimento. Sol, para aí. Lua, fica ali. Para aí, sol, e fica ali, lua. Para a claridade permanecer, a gente vencer essa batalha.
Se o dia escurecesse, eles podiam perder a guerra, a batalha. Então, Josué não tinha esse entendimento, então é natural. Isso é um erro da Bíblia? Não. É um acerto, porque naqueles dias eles tinham essa compreensão. Está vendo, gente? Isso é coisa impossível do homem fazer. O homem não ia ter essa. Se a Bíblia fosse escrita agora, vamos supor que ela tivesse sido escrita na Idade Média, o homem ia cometer esse erro de imaginar que naqueles primeiros séculos o homem já sabia dessa verdade. Ele não sabia. Sim? Então, pastor, assim, as oportunidades que eu tenho quando eu converso com alguém assim, em relação à Bíblia, o que a pessoa mais fala, não assim que a Bíblia seja errada, seja verdade ou mentira, mas é que assim que conversa, eles alegam que como foi escrita há muito tempo atrás, então teve que traduzir. Então quem garante que é tudo de acordo? Assim, eles não chegam a dizer, é mentira, ou que não acredita, mas eles alegam muito isso, que é muitos anos atrás, é a interpretação, que os pensamentos, como o senhor falou, às vezes a visão entende uma coisa, o outro entende outra. Então eles falam mais ou menos isso. A resposta está exatamente aqui. Ó. Tem um outro. Isso. Que pode ter se perdido alguma coisa. Assim como Deus guiou os seus escritores para que fossem fiéis na entrega da mensagem, tem outro slide que eu coloco assim: Deus também, através da sua provisão, fez com que o caráter desses escritos fosse preservado, a exatidão dos escritos fosse preservada durante séculos. Então Deus não só zelou para que os seus escritores fossem fiéis na transmissão da verdade, como também os guiou e preservou a sua mensagem para que ela se permanecesse intacta durante todos esses séculos. Sendo a palavra dele, ele jamais iria permitir que ela sofresse deturpações ou modificações através das várias traduções que já foram feitas até hoje, através dos vários manuscritos que foram recopiados. Nenhum manuscrito que tem hoje sido até hoje preservado é um manuscrito original. É cópias de cópias de cópias. Mas todos eles preservam a mensagem original. A mensagem é original, o manuscrito não. Mas Deus preservou essa mensagem para que aquilo que é o essencial, primordial, aquilo que é a mensagem básica, não sofresse alteração. Correto? Aqui nós terminamos nossa aula de hoje, 10 horas em ponto. E como sempre a gente respeita tanto o horário de começar como terminar. Guardem isso que foi falado durante essas 3 aulas, isso que vocês anotaram, dão uma lida, relida. E na semana que vem a gente faz a provinha, porque eu prometo não vai ser difícil não. Quem prestou atenção, anotou a aula de hoje, mesmo não tendo vindo nas aulas anteriores, com certeza vai bem, tá bom? Que ela vai ser bem baseada nessa aula e em algumas coisas que a gente viu antes, mas que recapitulamos nessa. Que Deus te abençoe, que Deus te renove as forças, que Deus continue te reanimando, que ninguém venha desistir, mas todos possam estar aqui na próxima semana com muito desejo, muita vontade de aprender a palavra santa dele e que todos possam estar utilizando isso no seu dia a dia. Guarda-os em teu nome, Jesus, eu peço. Amém. Amém, queridos?